A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Venho aqui trazer uma palavra, para a vida de vocês e para a minha vida também, que o Senhor possa abençoar. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. Se a tua lei não foi toda a minha recreação, há muito que teria perecido na minha angústia. Salmo 119, versículo 92. Meus irmãos, eu vou estar falando 4 versículos da Bíblia, 4 versículos da Bíblia sobre esse tema, sobre a palavra, sobre a Bíblia, a qual o Senhor me deu nos Salmos 119 e o versículo 89. A primeira palavra qual vai ser falada aqui é 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Aleluia. Paulo, meus irmãos, escreveu esta carta para Timóteo, falando para ele ler a Bíblia, ou melhor, para ele continuar tendo o conhecimento que ele tinha. Porque Timóteo, ele já era criado na palavra. Ele era um menino que desde pequeno, ele era um homem, na verdade, que desde pequeno, desde muito novo, ele lia muita Bíblia. Ele foi criado nisso, nesta religião. A mãe dele era evangélica, a avó dele, que é a mãe da mãe dele. E aqui Paulo vai dizer que era para ele continuar, permanecer na palavra, porque ele já sabia as Sagradas Escrituras. Ele conhecia tudo que Deus falava com ele. Ele já conhecia, aleluia, a Bíblia. Mas que ele continuasse pregando, que ele continuasse firme, que ele não parasse. E o segundo versículo que eu vou estar lendo agora fica lá em Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui, quando começou o ministério de Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo. E chegando lá, o acusador, Satanás, falou, por ele estar em jejum e por ele estar com fome, ele falou que era para que Jesus transformasse aquelas pedras em pães, para que ele pudesse comer. E Jesus deu a resposta para ele, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que o Senhor fala conosco hoje? Que nem só de comida a gente sobrevive. Porque por mais que alimentamos a nossa carne, nosso corpo físico, o nosso espiritual ainda está fraco. Há um alimento que é espiritual, que se nós não buscarmos, nós morreremos também. Que é o que? A palavra, a oração e jejum, intimidade com Deus. Quando só alimentamos a nossa fome física, a nossa espiritual, que acaba morrendo. E Jesus deixou claro para Satanás que o que ele estava, aleluia, o que ele buscava ali era espiritual e não físico, por mais que ele estava com fome. Por mais que o seu corpo estava com fome, ele mostrou para Satanás que nós, aleluia, precisamos da presença e da palavra de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, aleluia, quanto de nós ficamos felizes quando recebemos uma palavra de Deus, quando Deus fala conosco, usa uma pessoa, fala conosco na palavra, no sonho, e diz: sou eu contigo, estou contigo, eu estou no vale com você,
Você não vai cair, você não vai desistir, você não vai perecer. Ali nos alimenta melhor do que a comida. Ali nos alimenta melhor, com mais alegria, com mais força. Ali nos dá ânimo para seguir em frente. Este foi o segundo versículo. O terceiro é o quê? Seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aqui, meus irmãos, em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Aqui Tiago deixou claro o seguinte: seja praticantes da palavra e não ouvintes. Meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra e não pratica, ela não surte efeito. Ela não muda a nossa vida. Ela não muda o cenário, ela não muda a nossa história, ela não muda a família, ela não muda. Porque é uma palavra que entrou no ouvido e saiu no outro. É algo que você não deixou entrar no teu coração. Agora, quando você começa a praticar, você começa a ver que a tua vida, muitas das vezes, não está de acordo com a palavra. Você começa a olhar e dizer, nossa, eu achava que eu estava andando conforme a palavra, mas eu vi que não. A palavra está me afrontando para que eu mude. Amém? E assim foi o que Tiago disse. Que nós viemos obedecer, praticar, ao invés de só ouvir. Porque ouvir não vai nos dar salvação, só ouvir. Mas praticar, ela vai trazer salvação para nós. E a última palavra é o quê? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué, capítulo 1 e 8, versículo 8. Aqui, meus irmãos, foi Jesus, aleluia. O Senhor disse o que para Josué? Josué, não se aparte do livro desta lei. Quando Moisés, meus irmãos, já tinha morrido, Moisés tinha que passar com aquele povo para Canaã, terra prometida. Josué se viu sozinho, se viu frágil, se viu cansado, no meio daquela multidão, como é que ele ia conseguir levar aquele povo para aquela terra? Mas o Senhor disse, Josué, leia a minha palavra e continue na minha palavra, porque sou eu contigo. Permaneça na minha palavra. Porque Moisés, meus irmãos, foi ele que escreveu, aleluia, os primeiros 5 livros da Bíblia. E louvado seja Deus, ele era um homem de intimidade com Deus. Era um homem que Deus dava as revelações da palavra para ele. E, aleluia, Josué, ele foi instruído, ensinado por Moisés para ter intimidade com Deus. Josué era um soldado que o Senhor levantou e escolheu para ser o chefe daquele povo.